Graça e paz, Shabbat Shalom. Que bom a gente estar podendo estar juntos nesse sábado, que hoje nós estamos falando mais uma vez sobre fidelidade, que é o estudo dessa lâmpada de hoje, de sábado, é a lâmpada de Hanukkah. E eu quero parabenizar você que já está acompanhando toda semana com nossos estudos, tem ido nos presenciais. Que coisa maravilhosa tem sido essa campanha de Hanukkah, esses 8 dias que nós estamos celebrando Hanukkah. E como a proposta diz, Hanukkah é milagres, né? Tem milagres. Eu espero que você já tenha recebido o seu milagre. Se você ainda não recebeu, certamente você vai receber no nome de Jesus. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje, que fala sobre fidelidade. A Bíblia diz aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 3, diz assim, a palavra do Eterno: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Oh, que coisa maravilhosa, que palavra tremenda, né? E em 2 Coríntios, capítulo 1, 18, diz que Deus é fiel. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que fidelidade é uma questão de relacionamento, porque Deus é fiel e Deus gosta de se relacionar com pessoas fiéis. Isso está no sentimento do ser humano. Nós gostamos das pessoas que têm as mesmas afinidades que nós. Gostamos das pessoas e queremos estar próximo das pessoas que têm os mesmos gostos, as mesmas vontades, os mesmos desejos, os mesmos sentimentos, né? Por isso que nós na igreja juntamos pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito, né? Então, afinidades. Deus é fiel e quer se relacionar com pessoas fiéis. Agora, quais seriam as áreas que nós deveríamos ser fiéis? O que é que a Bíblia nos diz sobre isso? A primeira delas, irmãos, é fiel na oração. É verdade. Porque o que é a oração, irmão? A oração é uma vida de diálogo com Deus. Se nós queremos nos relacionar e Deus quer se relacionar conosco, e é uma questão de afinidade, afinidade tem a ver com relacionamentos. O primeiro relacionamento que precisamos entender, irmãos, é que precisamos orar. Então precisamos ser fiéis na oração. Se você não ora, se você não conversa com Deus, como é que você pode ter afinidade? Deus é fiel. Se você não é fiel na oração, como você pode ter afinidade com Deus? Como você pode se relacionar com Deus? Em 1 Tessalonicenses 5,17, diz o seguinte, que devemos ser fiéis na oração. Vocês já notaram que o mundo hoje está vivendo uma pandemia de relacionamentos? Mas esses relacionamentos, às vezes, irmãos, são relacionamentos não verdadeiros. Eu garanto que a maioria das pessoas que seguem você não são pessoas fiéis, não são pessoas compatíveis, não são pessoas que têm a mesma fé, que professam o mesmo credo que você. Nós vivemos no mundo do entretenimento. Nós queremos as pessoas para nos entreter, queremos ver coisas das pessoas que sejam para o nosso entretenimento. As pessoas passam mais tempo olhando na tela do celular do que conversando com Deus. As pessoas passam mais tempo na tela da TV do que conversando com Deus. Nós passamos mais tempo com essas coisas do que com um relacionamento verdadeiro com Deus. Por isso que nesta manhã nós precisamos aprender nesse Shabat que a primeira fidelidade que precisamos ter é nessa conversa com Deus, no relacionamento com Deus. Sermos fiéis a Ele no nosso relacionamento, conversarmos com Ele. Não pode também ser um monólogo, ou seja, só você fala, você chega, fala tudo que você tem que falar e não ouve a Deus. Nós aprendemos em um dos nossos estudos que precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos estar com os nossos ouvidos ligados. Por isso que a palavra do Senhor Deus diz, Shema Israel. Ou seja, Israel, ouça o Senhor vosso Deus. Então nós precisamos ouvir também, ver o que Deus está querendo falar comigo. Nessa palavra eu sei que certamente Deus está querendo falar alguma coisa com você.
Então ouça aquilo que Deus, nessa instrumentalidade, desse canal, dessa palavra, até da minha pessoa, possa estar falando alguma coisa que Deus quer falar com você. A outra coisa que devemos ser fiéis, irmãos, é fiéis na obra de Deus. Nos relacionarmos com as coisas que Deus gosta. E Deus estabeleceu a obra dele aqui na terra. Devemos ser fiéis ao Senhor fazendo a sua obra, ou seja, demonstrando a nossa fé. Paulo diz assim, mostra as tuas obras, que aí, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Porque a nossa fé está relacionada com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós realizamos. E Deus deixou coisas para a gente fazer, irmãos. Os discípulos, os apóstolos nos ensinaram coisas que devemos fazer. Nós devemos entender as necessidades que a igreja tem e com isso ela precisa suprir essas necessidades. Existem inúmeras necessidades da igreja, irmãos, que quem é que tem que fazer? É o pastor? Não, a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus. Portanto, todos aqueles que são de Deus, todos aqueles que são discípulos, precisam realizar essa obra de Deus. Então, precisamos fazer isso, precisamos cuidar da igreja, precisamos cuidar um dos outros, precisamos suprir as necessidades um dos outros, precisamos estar atento às campanhas que fazemos na igreja, precisamos estar atento com as coisas que a igreja faz, precisamos estar atentos e nos relacionando com isso. Nós vivemos hoje, irmão, num mundo onde as pessoas estão correndo cada um, cuidando do que é seu. E a Bíblia já dizia isso, nos tempos de Noé era assim, cada um cuidava do que era seu, do que lhe interessava, e foram abandonando Deus e as coisas dele. Hoje nós precisamos nos envolver com a obra de Deus. O que você tem feito na obra de Deus? Qual é o seu papel? O que você está fazendo nesse momento para fazer a obra de Deus uma obra potencializada nesse mundo? Amém? Então precisamos nos relacionar com Deus fazendo a obra dele, porque Deus é fiel e precisamos ser fiéis na obra dele. Agora tem mais uma outra coisa que precisamos ser fiéis. Fiéis no testemunho. O que nós entendemos com testemunho? Testemunho é alguém que viu, presenciou um fato e precisa testemunhar isso, dizer para alguém que aquilo é verdade, que aconteceu. Porque às vezes, irmão, no meio dessa história podem entrar outras histórias que não são verdadeiras. E aí a Bíblia diz que o testemunho de dois é verdadeiro. Agora, imagine isso. Isso tem a ver com a minha vida, com a sua. Como nós devemos testemunhar? E hoje precisamos testemunhar em várias áreas da nossa vida. Primeiro, na área familiar. Precisamos ser testemunha na nossa casa, da nossa fé, do nosso credo, daquilo que nós acreditamos, irmãos, e daquilo que nós não podemos aceitar na nossa vida. Quando nós estudamos a história de Hanukkah, nós estudamos a história de Matitiarro. Matitiarro foi um sacerdote da vila de Modim que disse não às coisas que o Império Grego estava fazendo em Jerusalém. Proibiu o ensino da Torá, ou seja, da palavra de Deus, proibiu os festivais, proibiu o Shabat. Então eles disseram assim, nós não vamos aceitar isso. Quando eu e você nos tornamos sacerdotes e dizemos não, aí nós já estamos testemunhando. Nós estamos testemunhando que o que é verdadeiro precisa ser feito. O que é certo precisa ser feito. O que se deve fazer verdadeiramente precisa ser feito. Então eu e você precisamos aprender nesse Shabat, nesse estudo falando sobre fidelidade, que precisamos ser fiéis no testemunho. Mas tem outra fidelidade. Precisamos ser fiéis na família. Ah, queridos, hoje nós estamos vivendo dias terríveis de ataques na família, mas a culpa às vezes é nossa, porque nós deixamos essas coisas entrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Os maus costumes, vão entrando as más doutrinas, vão entrando tantas as coisas terríveis na nossa casa. A Bíblia fala que aquele que não trata bem
a família é pior do que o ímpio. E esse tratar bem significa várias áreas. Ele tem que ser um mantenedor da sua casa, e não só mantenedor de alimento, de proteção, de conforto. Ele tem que ser um mantenedor de palavras de vida, palavras que edificam, de ensino verdadeiro. Quando o imperador grego impediu que fosse ensinado a palavra de Deus para as crianças de Jerusalém, Antíoco não tinha ideia do que isso ia causar na vida dos judeus. Eles se revoltaram contra isso. Então nós precisamos também ser fiéis na nossa família, sermos guardadores da nossa família, cuidar bem da nossa casa, manter a nossa casa em ordem, como diz a palavra de Deus, cuidar bem, amar a nossa família. Deus se agrada de uma família estruturada, pai que governa a casa, que ama a esposa, e a esposa que se sujeita ao marido. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, tempos difíceis. Cada um quer fazer o que quer, cada um acha que ele tem liberdade para fazer o que quer e acaba desestruturando a família. Bom, precisamos também, por último, sermos fiéis na área financeira. E quando eu falo fiéis na área financeira, eu estou falando de duas áreas. Primeiro, na sua área pessoal. O que você faz do seu dinheiro interessa sim a Deus. Aquilo que você faz com o seu dinheiro é importante, porque a Bíblia diz: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? O que significa isso? Naquilo que não traz alimento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E não estou falando somente de alimento físico, como eu já falei anteriormente. Temos vários tipos de coisas que servem de manutenção, de mantenimento para a nossa casa, a nossa família. Hoje, todos nós sabemos que precisamos de roupas, precisamos de calçados, precisamos ter uma casa boa, precisamos de um carro. Vivemos numa cidade que não tem um carro, irmãos, perde tempo. Nós vivemos numa vida que precisamos também nos divertirmos, precisamos também usufruir do nosso dinheiro, daquilo que nós ganhamos. Mas tem uma coisa também que nós não podemos esquecer, é que precisamos devolver a Deus aquilo que é dele. Sermos fiéis e gratos a Deus por Ele ter nos dado, por Ele ter sido fiel conosco. Fidelidade na área financeira significa também reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, não é simplesmente por causa do nosso braço, da nossa inteligência, da nossa capacidade. Não. Precisamos entender que tem um Deus que faz isso. Tem um Deus que cuida de nós. Conta uma história de um certo homem que ele estava apressado para ir a uma reunião e ele já tinha rodado várias vezes no quarteirão atrás de um estacionamento para o carro dele. E aí ele resolveu orar. Ele disse: meu Deus, se tu me deres um espaço aqui para eu guardar meu carro, me arruma uma vaga aqui nessa rua, Senhor Deus, que eu prometo que eu vou dar uma oferta para a tua obra. E aí ele deu mais uma volta e nada de aparecer nenhuma vaga. Aí ele disse: Senhor, eu quero dobrar agora o valor dessa oferta. Me concede agora um lugar, Senhor, para eu estacionar meu carro. Eu preciso, a reunião está começando, é uma reunião de negócios, e eu preciso ganhar dinheiro, então eu preciso de uma vaga. Enquanto ele estava orando, lá na frente acendeu o farol de um carro, e aquele carro saiu da vaga e ele entrou. Quando ele entrou, ele disse assim: Deus, não precisa mais, agora eu já consegui a vaga. Vocês já notaram que tem pessoas assim? Tem pessoas que quando recebem alguma coisa de Deus, se esquecem de Deus. Acham que foi os seus próprios esforços. Acham que foi o seu próprio braço quem o fez. E isso, irmãos, é o primeiro passo para a derrota na vida financeira, no sucesso. Todos nós queremos ter sucesso. Todos nós queremos ter êxito. Todos nós queremos vencer na vida. E todos nós precisamos de ajuda. E a melhor ajuda que nós temos é Deus. Porque Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe das nossas necessidades. Por isso, Ele nos ajuda. Agora é interessante, irmãos, que tem muita gente que não retribui isso para Deus.
quando nós dizemos para as pessoas, sejam fiéis nos dízimos, nas ofertas, nas primícias. Sabe o que nós estamos dizendo, irmão? Nós estamos dando capacidade a essas pessoas, nós estamos dando ferramenta a essas pessoas para que elas sejam protegidas financeiramente no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, em Joel, capítulo 1, versículo 4, diz que existe o inimigo da nossa fidelidade ou do nosso crescimento financeiro. A Bíblia diz que existe aqueles demônios que querem tirar aos nossos lucros, querem entrar na nossa vida financeira, nas nossas finanças e roubar. E a Bíblia fala de 3 inimigos, são eles: o cortador, o migrador, o destruidor. O que é o cortador? Aquele que corta o canal da entrada da bênção. Imagine, irmãos, nós temos, numa vida financeira, nós temos entradas e temos saídas. Ou seja, quando as saídas são maiores do que a entrada, significa que nós vamos entrar em colapso financeiro. Logo, da onde se tira e não se põe, vai acabar. Então, nós precisamos ter as veias das entradas abertas. Então, o cortador, ele corta esse canal e aí não entra mais recurso. Por isso que muitas das vezes nós não entendemos por que o diabo luta tanto para que você não dizime, não oferte e não primicie. Porque quando ele consegue colocar isso na sua cabeça, ele está cortando a entrada, o canal, ele está obstruindo o canal da entrada dos recursos na sua vida. E aí você vai comer só aquilo que você já tem, mas vai chegar um momento que vai acabar. Então nós precisamos deixar essa via aberta para que a bênção entre, para que a porta de entrada dos recursos comecem a chegar todos os dias, para que essa porta seja maior do que a porta da saída. Então, esse cortador, ele corta esse canal, ele corta o fio condutor que abre a porta das entradas financeiras na sua vida. Mas ele fala também que tem um migrador. Ou seja, é aquele que tira aquilo que você tem e migra, tira de você e leva para outro lugar. Tira de você e dá para outra pessoa. Nós vivemos mundos perigosos, porque tudo quer tirar um pouco das nossas finanças. Todos os dias alguém liga para você oferecendo alguma coisa para tentar tirar um pouco das suas finanças. Todo dia alguém vai querer tirar um pouco de você. Então, esse inimigo migrador, ele precisa ser destruído na nossa vida. Mas tem um outro também, que é o destruidor, aquele que finaliza o trabalho, o pouco que você tem. Imagine que o cortador já cortou o canal de entrada, o migrador tirou um pouco daquilo que era seu e já foi para outro lugar. Você perdeu um pouco daquilo que você já tinha. Agora o destruidor vem, irmão, e destrói tudo que você tem. O canal de entrada está fechado. O migrador tirou o que você tinha e o destruidor acabou com o resto. Você entrou em falência. Você não tem mais recursos. Aí vem as tribulações que você vai passar quando você não tem dinheiro para pagar as suas contas. Vão começar a cortar a sua luz, a sua água, vão começar a cortar a sua internet, vão começar e você vai entrar em pane, sem poder ir no supermercado para trazer alimento para sua casa, você não vai ter mais gasolina para colocar no seu carro. Sabe por que isso? Porque o inimigo entrou nas suas finanças. E a Bíblia diz que só há uma forma da gente destruir esse inimigo, ou seja, você pegar esse inimigo e afastar de vez das suas finanças. Sabe como? Quando a gente é fiel na área financeira. E isso implica em fazer sacrifícios, implica em ser disciplinado, assim como na vida pessoal. Se você não é disciplinado na vida pessoal, você não vai ser disciplinado na vida financeira. A Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, não é fiel no muito, não é verdade? Então é assim que funciona. Precisamos ser fiéis a Deus com as nossas finanças. Você já devolveu o seu dízimo? Você já entregou ao Senhor as suas ofertas? Você é fiel na sua
proposta de ofertar na vida do seu sacerdote? Você devolve a oferta que é do sacerdote, que são as primícias? Quando você faz isso, você está abrindo os canais de entrada de bênção na sua vida. Queridos, que essa palavra possa mudar a tua história nesse Shabat. Precisamos ser fiéis em várias áreas da nossa vida. Precisamos ser fiéis na oração, na conversa com Deus. Precisamos ser fiéis na obra de Deus, o nosso compromisso com a obra de Deus. Precisamos ser fiéis no testemunho, andar segundo a vontade de Deus e ser um espelho para a humanidade, ser um modelo para a humanidade. Sermos fiéis à nossa família, termos uma família modelo, termos uma família que a gente possa se orgulhar de dizer: a minha casa toda serve ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, como disse Josué. Podemos ser também fiéis na área financeira. E tudo isso vai trazer bênção na minha, na sua vida, na sua casa. O ano está terminando e certamente você vai querer um 2020 super abençoado. Comece com esses conselhos que a palavra de Deus dá para você nesse Shabat. Um abraço, eu quero orar por você agora e pedir a bênção de Deus na sua vida e na sua casa. Vamos orar juntos? Pai querido e amado, eu oro agora por esse homem, por essa mulher, por essa família que está me assistindo agora. Eu peço a tua bênção sobre eles, pedindo, Senhor Deus, que nesse Shabat, quando acendemos a luz da fidelidade, que é uma luz que não pode nunca apagar na nossa vida, é uma luz que não pode nunca deixar de brilhar na nossa vida, na nossa casa. Por isso ela é importante para nós. Por isso que em Hanukkah nós resolvemos acender essa luz na nossa vida, para que o nosso templo fique iluminado, para que não haja trevas na nossa vida financeira. Ajuda-nos nisso, Senhor, para que possamos ser vencedores. No nome de Jesus. Deus abençoe você e um feliz Shabat para você e feliz Hanukkah. Deus abençoe.